Olá, estudantes. Olá, parceiro professor. Olá, parceira professora. Meu nome é Alcides Guerreiro, professor de História, e a gente vai trabalhar hoje com um tema bastante polêmico, bastante interessante, que é a ascensão do nazismo. E eu tenho uma convidada mais do que especial, que vai propor, junto com a aula de História, uma abordagem interdisciplinar, que é a professora Fabi, de Sociologia. Tudo bem, Fabi? Tudo tranquilo, é sempre um prazer estar com vocês aqui, ó, com energia lá no alto. E hoje, né, assuntos polêmicos, a gente gosta de assuntos polêmicos justamente porque a gente precisa discutir, né? A gente precisa discutir, precisa pensar sobre essas coisas para que elas não se repitam mais. Muito bem. Dois adendos aqui que eu acho extremamente necessário antes da gente passar para a pauta da aula. O primeiro adendo é que a participação da Fabi aqui, ela vai trazer algo que é extremamente importante na história, que são as linhas de continuidade que permanecem atemporalmente. Quando a gente fala de nazismo, a gente não pode falar apenas de um fenômeno que aconteceu há 70 anos atrás. Há linhas de continuidade que a Fabi vai explorar de uma forma bem bacana durante a aula. E a segunda questão que eu quero trazer também é que a abordagem que eu faço, ela tem aqui um caráter híbrido. Ela serve tanto para o estudante quanto para o professor na medida em que ele sugere algumas abordagens que ele pode aproveitar na aula dele. Vamos lá, então? Primeiro, habilidades e objetivos que a gente vai trabalhar hoje. Os objetivos apresentar o cenário político, social, econômico e cultural da Alemanha durante a República de Weimar e apresentar a ascensão da ideologia hitlerista, que é o nazismo, e apontar vertentes dessa matriz que sobrevivem atualmente. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo é analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Vamos lá, então? Mudando aqui para a gente, por gentileza, a gente vai falar da crise pós-Tratado de Versalhes. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a gente já viu isso na última aula de História, o Kaiser renuncia, é montado um governo provisório republicano que no decorrer da história vai ser conhecido como a República de Weimar, que vai de 1919 a 1933. Os representantes dessa república não só assinaram o Tratado de Versalhes, que na alma alemã é visto como uma espécie de humilhação, como, durante esse período, a nação germânica vai viver a devastação das consequências, não só da Primeira Guerra Mundial, mas de sua derrota e das imposições previstas pelo Tratado de Versalhes. Nós temos aqui algumas crises generalizadas, e a gente percebe que vai rolar aqui um bate-bola entre essas crises, um sentimento de insatisfação individual e coletiva, né, que vai fazer com que os alemães busquem uma espécie de culpado. Fabi, essa questão de angústia, essa questão, essa ressaca de um período extremamente conturbado de crise, levam as pessoas, muitas vezes, a buscar respostas muito fáceis, respostas muito imediatistas, e a gente fica sempre à mercê de muita gente oportunista e mal intencionado nessa hora. O que você gostaria de dizer sobre isso? Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala assim, mas nossa, era incabível pensar naquela época, como as pessoas chegaram a esse ponto, mas eu acho que a gente pode até ali, ó, beber um pouco ali das aulas que a gente teve no segundo ano, estabelecidos e outsiders, e lembrar da questão do estigma, né? Então imagina, acabou a guerra, e aí fala assim, ó, você vai ter que pagar por isso, filho, você perdeu, sinto muito, você vai ter que arcar com as consequências e financeiramente também. E aí você vai entrar ali numa Alemanha onde você vai ter uma crise econômica absurda, eles estão tendo que arcar, né, com todas as consequências da guerra, e aí o povo alemão está assim, meu Deus, a gente é o pior, o resto do mundo está olhando para a gente como se a gente fosse assim, os piores do mundo, a gente está numa crise horrorosa, não tem saída, está uma porcaria, e aí alguém vem e fala assim, ao contrário, não.
vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, vocês, na verdade, tinham que ter orgulho de ser alemães, o mundo está contra nós. E aí, quando a gente, às vezes, se vê numa situação de fragilidade, que a gente se vê numa situação ali com a sociedade, que a gente se sente marginalizado, estigmatizado, a gente justamente vai procurar meios aí de inverter esse papel, né? De subir ali, ao invés de você ser a pessoa excluída, você vai começar a excluir. Muito bem. Eu vou aqui fazer um apanhado dessas crises generalizadas do ponto de vista econômico. Nós temos as reparações de guerra, que trazem à Alemanha uma superinflação. Só para vocês terem uma ideia, o marco desvalorizou-se a tal ponto que as pessoas compravam bens pesando as cédulas, de tão desvalorizada que era a moeda no período. Do ponto de vista social, um desemprego tremendo, que atinge aí mais de 1/3 da população alemã economicamente ativa. Na política, uma instabilidade de projetos que conviveu simultaneamente com uma elite que morria de medo da expansão do comunismo após a vitoriosa Revolução Russa, que deu origem à União Soviética. E no contexto cultural, nós temos a efervescência das vanguardas, que na época foi vista de uma forma, e na perspectiva histórica que nós temos hoje, a gente percebe que de um jeito ou de outro, mesmo não querendo, mesmo de forma indireta, ela acabou antecipando um sentimento, até digamos metafísico, que vai ser aproveitado depois, infelizmente, pelos nazistas. Professor, eu só queria fazer só uma ressalva, que é muito importante a gente lembrar que o fantasma do comunismo, né, muitas vezes por desinformação, por não entender, ele é colocado numa imagem onde isso vai desencadear várias coisas. Se a gente pensar na Segunda Guerra, a Guerra Fria, e até hoje a gente tem essa questão de apontar ali o fantasma do comunismo. Então, é sempre importante a gente também entender, né, que o comunismo ele tem essa criação desse fantasma, né, que é o comunismo, ele também vai desencadear muitas coisas. É muito bem lembrado pela professora Fabi, e eu queria só fazer um complemento, já que ela trouxe esse tema. Quando você parte para um regime de exceção, marcado principalmente pela violência, você tem que construir canais de consolidação desse regime, e uma das principais formas de fazê-lo é através do medo. Se incute o medo social. E esses regimes acabam surgindo justamente para, de alguma forma, muito cínica, muito marota, prescrever o ideário de salvar a nação daquilo que esse medo traz. Como o medo é uma questão muito instintiva, as pessoas perdem a racionalidade e acabam se entregando, muitas vezes não fazendo uma conectividade racional do que está rolando, a práticas extremamente violentas em nome de se evitar o medo. Aqui, no caso, o bicho-papão, o comunismo. Que até hoje, né, vamos lembrar, é meio bicho-papão para muita gente que conceitualmente nem tem noção do que seja o comunismo. Eu acho que a gente pode fazer, assim, não tem tanto a ver com o comunismo, mas eu acho que um exemplo razoavelmente recente que a gente pode ver sobre essa questão do medo afetar a política, a gente pode ver o segundo mandato do Bush, por exemplo, depois, né, dos ataques ali, principalmente com a guerra do Afeganistão. Eu acho que, se a gente for olhar bastante essa questão do segundo mandato do Bush, isso está bem claro, eu acho que ali, né? Perfeito. E você trouxe uma outra linha de continuidade, lembrando dos fenômenos recentes que aconteceram na política norte-americana. E que a gente não se livrou tanto assim, porque, inclusive, muitos autores debatem isso. Quando a gente fala regime de exceção, a gente pensa em violência. Alguns autores dizem que, na verdade, regime de exceção é a democracia. Porque, historicamente falando, no século XX, a violência, infelizmente, ela é muito mais presente do que o Estado democrático de direito. Gente, nesse clima, as instituições democráticas, elas entram em processo de erosão, o extremismo aflora, e na medida que as instituições democráticas estão cada vez mais fracas, esse extremismo tem um hiato, tem um espaço aonde ele vai crescer e tudo vai se confluir na questão dos culpados. E é claro, eu até poderia dizer que é um spoiler, mas não é senso comum, né? A gente sabe que na ideologia hitlerista, esse grande culpado será principalmente a comunidade judaica. Vamos trocar agora o slide, por gentileza.
Eu queria aqui fazer um bate-bola. Por quê? Uma das abordagens que eu quero trazer aqui é que a arte, e eu vou pegar a arte mais popular da época, que é o cinema, de alguma forma, a estética do expressionismo alemão, que foi a estética mais popular do cinema à época, acabou, ainda que sem querendo, é bom frisar isso, antecipando o regime hitlerista. Fabi, você que é de sociologia, a arte é um produto da história e dialoga e interfere diretamente entre ela, não é isso? Exatamente, né? Eu acho que eu vou até dar uma sugestão. Tem o filme Bastardos Inglórios, do Tarantino, que ele aborda bastante essa visão do cinema. E como o cinema ele é usado também como propaganda para justificar, né? Então aparece ali os soldados alemães, aparece ali a Alemanha como uma grande nação. Então a gente tem que entender que a arte ela é produto da sua época, né? Então a gente pode muitas vezes entender uma época pela arte que ela produz. Ela é uma maneira também de propaganda, de convencimento, né? Então você vai ver tanto na propaganda mesmo publicitária, mas em filmes, na TV, né? Nos meios de comunicação também. Ali você colocando ali ideologias, né? Fazendo aquelas propagandas que a gente coloca aí tanto no cinema quanto em outros tipos aí de manifestações artísticas. Muito bem lembrado. E pegando aqui um toque que ela deu sobre essa questão de fomento ideológico através da estética, olha que curioso. A Alemanha do pós-guerra, ela vive um clima de angústia, de medo, de solidão, de opressão, e acaba surgindo uma estética cinematográfica que percorre todo o percurso dos anos 20 na Alemanha, que justamente retrata isso. Não só através dos temas, os temas do expressionismo alemão são totalmente distópicos, há uma falsa esperança, né? Tudo é ruína. Quanto do ponto de vista estético, que é a forma da arte, nós temos uma deformação total da realidade. É como se os alemães buscassem na estética uma forma de fugir daquela realidade totalmente catastrófica que eles viviam no pós-Primeira Guerra Mundial. Um exemplo que eu peguei, na realidade, dois, o primeiro deles, o Anjo Azul, que vai trazer à tona aqui uma mulher considerada um símbolo de beleza da época, a Marlene Dietrich. E por que você está falando do Anjo Azul? O professor, inclusive, ele pode fazer uso de parte ou integral desse filme, porque ele está disponível, né, na internet de uma forma muito simples. E quando a gente olha o Anjo Azul, há uma questão muito curiosa, fala de um professor. Um professor que tem uma vida regada e é respeitado na comunidade, até o dia que ele se apaixona por uma atriz de cabaré. E mostra como toda aquela paixão, como aquele alumbramento sentimental, vai fazer com que toda a carreira dele entre em decadência, e ao mesmo tempo ele perde o respeito dos alunos e até do lugar onde ele mora, pois ele é despejado. Mas guerreiro, mas professor, o que isso tem a ver com algo que vai preparar o nazismo? De alguma forma, o Anjo Azul mostra que uma sociedade ela precisa do quê? De uma pessoa firme, de um controle forte, de um líder que possa colocar seu papel de poder para manter organizada a rotina. Lá na frente a gente vai ver aonde vai dar nisso. Eu acho que até bem entre aspas assim a palavra, mas também como você se associar à escória te leva a ser escória. Né? É meio aquela questão de que você tem uma pessoa que está vivendo uma ótima vida, mas se ela se associa a pessoas, né, que são piores, que são consideradas escória, isso também acaba com ela. E isso vai vir bastante na visão dos próprios judeus. Né? Se a gente tiver uma relação com eles, a gente também está entrando em declínio. A gente tem que se separar dessas pessoas que trazem ali coisas ruins para a gente, que acabam trazendo a gente para baixo. Então, ele começa ali já essa ideia de que a gente, para ser um povo respeitado, a gente tem que se livrar ali desses relacionamentos que a gente tem com a escória que nos leva para baixo. Complicado. Vamos falar um pouco agora do próximo filme, que é um clássico, até hoje, extremamente importante, que é o Metrópolis. Né? Uma superprodução da época, com uma estética expressionista, um filme que gastou muito dinheiro, fez muito sucesso, e de alguma forma ele é considerado o primeiro filme de ficção científica.
ele fala de uma sociedade futura. E nessa sociedade futura há uma relação muito curiosa, porque os ricos, a elite, moram em grandes arranha-céus extremamente luxuosos, quase numa relação direta entre paraíso, enquanto o inferno é vivido pela classe trabalhadora extremamente robotizada. Guerreiro, o que isso tem a ver com o nazismo que tem lá na frente? A ideia de que o capitalismo caminhava para um futuro distópico, extremamente terrível, e isso vai fazer com que a angústia das pessoas seja potencializada. Vamos colocar aqui na tela as principais marcas desse filme. A sociedade verticalizada, que eu já falei para vocês, a elite no céu, os trabalhadores no inferno, um intenso ritmo ditado pela maquinofatura. A gente não pode esquecer que a velocidade da linha de produção acaba ditando o ritmo de trabalho e, é claro, o trabalhador acaba se colocando numa condição extremamente descartável no processo produtivo. Os operários, uma espécie de rebanho robotizado, impessoal, né, vivendo como se estivesse preso e, vamos lá, um neurótico controle exercido pelo tempo. Professor, mas aqui eu estou vendo uma sociedade contemporânea, hein? Pois é. Essa sociedade contemporânea, mostrada pela estética do cinema, vai deixar as pessoas mais aterrorizadas ainda. E mais aterrorizadas nesse clima todo que eu descrevi, as pessoas vão querer uma saída. Nem sempre essa saída é a melhor do ponto de vista humanitário. E a trilha sonora extremamente estressante. Você conhece essa obra? O Metrópolis, justamente porque eu gosto de ficção científica e ele é, assim, um marco, né? E uma coisa que a gente tem que pensar também desse filme é que, lembrando, nisso aqui vocês já viram essa ideia quando a gente falou sobre alienação, quando a gente falou ali sobre Fordismo, Taylorismo, enfim, mas é importante lembrar sobre essa questão, que também a pessoa que está ali guardando dinheiro, que está com dinheiro na mão, é ela que está justamente vamos dizer assim, massacrando esses operários, que está tirando deles ali a questão. E aí a gente volta novamente para isso ser vinculado depois ao fato que os judeus que tinham ali, né, muito dinheiro na mão, ficar como essas pessoas estão com o dinheiro na mão e fazendo com que nós, que somos o povo alemão, estamos aqui trabalhando nessa rodinha de hamster, né? É verdade. Lembrando, inclusive, que o grande vencedor do Oscar em 2021, ele traz um tema relacionado também à precarização do trabalho e, de alguma forma, uma demonstração de um futuro cada vez mais incerto. Tá? Procure saber sobre isso, porque também está disponível em streaming. Vamos continuar aqui, por gentileza? O próximo. Eu sempre comento isso, e às vezes é polêmico esse comentário, mas eu vou insistir nele. Apenas demonizar Adolf Hitler não é a melhor forma de compreendê-lo. É claro que o Partido Nazista merece todo o repúdio de uma sociedade civilizada. Mas simplesmente, no ponto de vista metafísico, classificá-lo como demônio, monstro, não ajuda a compreendê-lo. A gente lembra, inclusive, da Hannah Arendt, não é isso, professora? Exato. A gente consegue ver aí que, na verdade, tem toda uma estrutura, né? E a gente esquece justamente dessas outras pessoas. Por exemplo, a gente tem o Goebbels, que teve um papel muito importante, na verdade, na difusão dessas ideias. Então, a gente acaba demonizando uma pessoa só e a gente esquece que existe, vamos dizer assim, ele estava na frente, mas existia uma estrutura muito grande por trás, né? Isso. Vamos colocar aqui os próximos. Isso. Gente, Hitler, para quem não lembra, era austríaco, lutou na Primeira Guerra Mundial, inclusive, ele teve uma participação tão interessante do ponto de vista estratégico nas trincheiras, fazia o correio de guerra, que ele acabou recebendo uma cruz de ferro e chegou até cabo. Acabando a Primeira Guerra Mundial, ele é uma pessoa desempregada em Munique, que começa a frequentar bares. Munique é conhecida mundialmente como a capital da cerveja, né? Embora ele fosse uma pessoa cética, não curtisse nem carne animal, né, não curtisse bebida alcoólica, ele frequenta porque é nas cervejarias que se tem os discursos políticos, e ali ele se descobre como um grande orador. E ele começa a associar toda a bagagem extremamente radical que ele tem, produto da época,
eugenia, extremismo, ultranacionalismo, ódio, preconceitos, com uma plataforma política que, olha que curioso, no início foi tida como ridículo. Hitler, como muitos personagens da história que barbarizaram depois, eles foram, num primeiro momento, ridicularizados. Não é isso, professora? Exatamente, né? Aquela questão, nossa, isso nunca vai dar certo, da onde você tirou isso, né? E aí, às vezes, a gente trata esses assuntos como, nem vai dar certo, a gente não dá atenção, e aí, na verdade, quando a gente vai perceber, isso já tomou uma proporção tão grande que já não é ali no discurso, no convencimento, que você destrói essa questão. Então, muitas vezes, a gente não dá atenção a algo, fala, imagina, isso nunca vai acontecer, não vai rolar. E, ao contrário, a gente vai deixando, isso vai se enraizando, vai crescendo, e quando a gente vai ver, já perdemos o controle sobre isso. Perfeito. Gente, não foi o Hitler que fundou o Partido Nazista, mas num curto espaço de tempo, devido ao seu talento em conseguir agregar multidões para o discurso partidário, ele acaba se tornando o grande líder desse partido. Vamos falar então das principais ideologias. Um ultranacionalismo, a ideia de que tudo aquilo que é estrangeiro não merece contemplação e que vai criar também um repertório muito curioso, na medida em que coloca os alemães como superiores do ponto de vista cultural e do ponto de vista da organização do Estado e daquilo que o Hitler vai dizer depois do Terceiro Reich. O próximo, ditatorial, né? O aluno do terceiro ano médio certamente sabe que ditadura é o contrário de uma democracia. É quando um líder acaba absolutizando todo o poder executivo, judiciário e legislativo. Ele controla a mídia, a censura, a intolerância, ou seja, aquilo que eu já antecipei, o contrário de uma democracia. Populista. Gente, uma das principais frases do Hitler é muito curiosa. Ele não queria ser só ditador pela violência, pelo terror. Ele deixava claro que ele fazia questão de ser amado, ele fazia questão de ser querido. Não é à toa que o principal filme da propaganda nazista da época se chamava O Triunfo da Vontade, né? De forma que isso tem uma relação direta com as políticas populistas que ele tomou para ter essa relação direta entre o Führer, entre o líder e as massas. E justificar a ditadura, né? Porque era aquela questão, olha, gente, eu estou pegando controle aqui porque eu estou ajudando vocês, porque eu amo vocês. O pessoal, exatamente, vamos dar o poder na mão dele, que ele vai salvar a gente. Então, justamente por não ser apenas o medo, mas também, vamos dizer, o carisma, ele também consegue aquela questão, não, eu estou aqui sendo ditador, mas porque vocês aqui estão me apoiando, não estão? Uhum. Então, né, não é um regime só pelo medo. É uma coisa curiosa, né? Todo sujeito que é ditador ou tem a pretensão de sê-lo, ele tem uma espécie de destino psicótico de se mostrar junto das massas, se mostrar como uma vontade, como um querer das massas. Ele está ali cumprindo uma espécie de destino manifesto popular, né? Ele não coloca a coisa de cima para baixo, e sim ao contrário, de baixo para cima. E olha que curioso, essa palavra aqui deixa muita gente às vezes assustada. Como assim, professor? A teoria, a ideologia hitlerista, ela era revolucionária? Sim, ela não era reacionária. Na medida em que ela não pregava a volta da monarquia, na medida que ele procurava romper, inclusive com boa parte do status de uma sociedade burguesa, com o caráter que ela tinha na época, e propor uma ideologia que fizesse com que a questão racial fosse mais importante que as questões econômicas e sociais, por incrível que pareça, essa palavra, por mais progressista que ela pareça, ela acaba tendo, junto ao Hitler, um caráter extremamente de involucionismo, tá? Vamos continuar aqui, intolerante eu já falei, vamos para o próximo, intervencionista. Hitler era totalmente contrário à política econômica liberal. Portanto, o Reich, o Estado nazista, se colocava como controlador de toda a produção econômica, interferindo diretamente entre as relações patronais e dos empregados. Guerreiro, o Hitler manteve o capitalismo? Ele manteve o capitalismo, mas não o capitalismo liberal que estava em voga desde o século XIX. Nós temos aqui uma inflexão, tá? Vamos continuando?
E aquilo que eu falei para vocês, depois eu vou passar a palavra para a professora, do ponto de vista histórico, nunca havia existido isso. A concepção da criação de uma sociedade aonde eu vou sair daquele caráter estabelecido desde a Revolução Francesa. Esquerda, direita? Hitler foi além. Ele não está pensando em esquerda e em direita, embora haja uma relação de analogia muito mais forte com a direita, na medida que ele propõe um elemento genético ariano se unindo com o elemento cultural, que é o germânico alemão. Professora, complicada essa questão racial, não é isso? Complicado. E é sempre importante a gente lembrar, né, que isso não é, o professor até a gente vai colocar aqui, né, uma sugestão de filme para vocês do A Onda, mas é justamente isso. A gente tem que tomar cuidado para não cair nesse erro de novo, porque justamente às vezes quando um país está fragilizado, o discurso de nós somos melhores, a gente vai vencer, você é incrível, não se coloca para baixo, ele às vezes acaba te levando ali a concepções equivocadas para tentar se sentir melhor. E muito apelo patriótico, né? Cores do país, bandeira do país, é aquela coisa extremamente voltada à manipulação. Né? Vamos continuar aqui, que a gente está terminando. Um jogo pedagógico rápido, eu sou uma coisa, coloca o primeiro, por favor. Defendi o extermínio da ideologia comunista. Quer tentar chutar ou quer mais dicas? Não, vamos lá. Vai, próximo. Responsabilizava os judeus pela crise econômica e social, pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pela decadência das artes. Coloca o terceiro. Defendia a unificação de todos os estados germânicos em um único território, chamado Terceiro Reich, que precisaria ser maior que a Alemanha, e sustentava a emergência do rompimento alemão com o Tratado de Versalhes. Quer chutar? Olha, é uma coisa, só quer ser chutar? uma coisa, eu chutaria apenas a suástica, mas Vamos não lá, sei. então? A resposta, o É o Mein Kampf, o chamado Minha Luta. Vamos para o próximo para terminar a aula. A professora já antecipou, para que, de repente, o professor e os estudantes queiram trabalhar isso também com o cinema, uma dica mais contemporânea, o filme A Onda, um drama escolar em que o professor faz um polêmico estudo de campo. A juventude hoje poderia ser seduzida por um líder autoritário? Senhores e senhoras, muito obrigado pela aula. Fabi, adorei trabalhar com você, ótima participação. Sempre juntos. É isso aí, gente. Bacio per tutti, tchau.